Olá, bem-vindo. Eu sou Samuel, sou adicto, eu tô limpo hoje. Hoje nós vamos falar sobre o assunto grupos de autoajuda. São diversos os grupos que auxiliam no fator recuperação da dependência química, entre outros também. Os grupos de autoajuda, eles se baseiam num tratamento em relação ao problema a qual esse grupo abrange. No caso da dependência química, nós temos um grupo chamado Narcóticos Anônimos. São pessoas adictas ou que acham que são adictas que se reúnem regularmente para tratar desse problema comum. Então, eles se ajudam nesses grupos de uma forma de empatia, ou seja, identificação. Por quê? É muito similar o problema da dependência química. Ela varia de indivíduo para indivíduo, porém a identificação é muito grande em relação aos dependentes químicos, não só no uso de substância, como históricos em relação ao trajeto da doença, no fator obsessão, no fator compulsão, no fator comportamental. Então, tudo isso fazem com que a empatia ganhe uma grande força. E mediante essa empatia que se desenvolve a identificação. Ou seja, um se identifica com o outro. As histórias são muito similares, muito parecidas. E por serem parecidas, eles acabam sendo atrativos e acabam trocando experiência. Tem um jargão e ele se torna verdadeiro dentro do fator recuperação e tratamento, que fala que a doença sai pela boca e o remédio entra pelo ouvido. Então essas reuniões de autoajuda, elas funcionam da seguinte forma: são pessoas, várias dentro desse mesmo problema, onde eles têm um período de tempo para falar sobre o seu problema, sobre aquilo que está passando, sobre o seu dia a dia, sobre o que pensam, sobre o que sentem, sobre suas experiências pessoais. E mediante a isso eles acabam auxiliando alguém por intermédio disso que eu acabei de falar, empatia, identificação, e as pessoas vão começando a se auxiliar. Muitos estão procurando alguma coisa relacionada a algum tipo de problema que estão vivendo e mediante a experiência de alguém que acaba falando na partilha, qual chamamos de partilha, né? A pessoa está partilhando aquilo que ele tem de experiência ou de vivência, ele acaba aderindo, absorvendo aquela informação e, como o próprio nome fala, recuperação, se o dependente químico estando dentro desse processo, ele não vai estar simplesmente ali só para ouvir e entrar num lado e sair do outro, não. Ele vai absorver essa informação e vai praticá-la, vai fazer com que ela funcione, porque a recuperação ela é prática, não é teórica. Você absorve as informações e pratica elas. Se não praticar, não tem recuperação. Então a necessidade da prática da recuperação é muito grande. E essa prática vem por intermédio dos grupos de autoajuda, das quais eles usam a metodologia dos 12 passos. Né? Os 12 passos é uma metodologia crucial, importantíssima para o tratamento da dependência química. Não só para o tratamento da dependência química, como para diversos tratamentos no campo da onde se desenvolve a doença crônica, né? Porque a doença da dependência pode ser do químico, pode ser ela influencia no comportamento. Então, assim, tem comedores compulsivos, tem fumantes anônimos, que são aqueles que fumam compulsivamente, né? Tem diversos problemas. Como a gente falou em alguns vídeos anteriores, tudo que é demais faz mal e tudo que faz mal tem necessidade de se tratar, tem necessidade de retirar da nossa vida aquilo que faz mal, aquilo que está demais. É que nem o amor exigente, que também é um grupo de autoajuda, da onde a pessoa muitas das vezes se abandona, não se dá aquilo que ela tanto exige com que o outro tenha,
e acaba vivendo mal, vivendo uma situação ruim, né? E se automartirizando e passando dificuldades assim, de fator emocional muito grande. Então, assim, são grupos de autoajuda de forma geral. Existe neuróticos anônimos, pessoas que têm assim um fator comportamental meio que agressivo, né, mediante alguma situação, pessoas que acabam, né, num linguajar nosso aí do campo da dependência química, fala castelando, ou seja, inventando coisas que não existem, né, na sua própria cabeça e acabam vivendo mal, criando transtornos dentro dos seus relacionamentos, brigas, intrigas, perseguições. Então, assim, tem grupo de autoajuda para tudo que é tipo de problema. E a gente, por intermédio desses vídeos aqui informativos, viemos com a obrigação de ressalvar isso. Porque tem muita gente que se identifica com algum tipo de problema ou conhece alguém que tem algum tipo de problema e tem a necessidade de saber disso, de obter essa informação. Por quê? Muitas das vezes procuram um meio, um método que não é um método real. Antigamente, muitos de nós, dependentes químicos, faziam tratamentos dentro de psiquiatrias. Não que a psiquiatria talvez não seja um caminho, né? Dependendo do grau da doença, é um caminho sim. Porém, nem sempre necessário para se percorrer para chegar, para alcançar a recuperação, né? Tem dependente químico que não tem a necessidade da parte psiquiátrica, né? De fazer um tratamento de desmame por intermédio de medicação, né? Com psicotrópicos, psicoativos, né? E tudo isso daí. Como também tem gente que tem a necessidade de passar por esse processo. Porém, só existia esse caminho antigamente. Então, muitos voltavam com sequelas, que vai ser um vídeo que nós vamos falar sobre isso futuramente. Dependência química e sequelas, né? Muitos voltavam sequelados. Por quê? Porque viviam ali sob efeito de medicação, e a dependência química ele tem um fator que se chama substituição. O que acontece? O dependente químico ele usa uma determinada substância e ele acaba substituindo por outra coisa qualquer, né? Muitas das vezes ele acaba substituindo por medicação no fator da dependência química no que se diz respeito ao tratamento psiquiátrico. Aí é onde que existe o desmame, porque é a dificuldade de tirar aquela outra substância. Muitos se tornam farmacodependentes, que também é um outro tema futuro. Então, assim, a importância que se tem do grupo de autoajuda. Por quê? Porque no grupo de autoajuda é uma ajuda mútua. Não se tem um profissional da área da dependência química, mas se tem pessoas que viveram o problema da dependência. Seja ela química, seja alcoólica, seja do que for. Nós temos Alcoólicos Anônimos, que é um grupo onde que se faz o tratamento de pessoas com problemas de alcoolismo, né? Mas de suma importância de que se busque ajuda, né? Tem o fator da doença que se chama codependência, né? Que muitas das vezes influencia o familiar, que é o familiar que, ao decorrer do histórico de uso do seu familiar, você perdeu noite de sono, você ficou pensando coisas. Ouvimos uma experiência pessoal de um companheiro de que muitas das vezes ele abria e fechava a gaveta procurando alguma coisa ali para pegar e para vender na boca, para trocar por substância, e o pai dele perguntava o que ele estava procurando, e ele falava que não estava procurando nada. E muitas das vezes o pai dele ia, depois que ele saía naquela gaveta, ver ali o que ele estava procurando. Imagina como que fica a cabeça de alguém. Poxa, ele não está procurando nada, então por que ele estava abrindo e fechando essa gaveta? Né? Ou muitas das vezes alguma coisa que some em casa, ninguém sabe onde que foi parar, e o dependente químico nega o tempo todo. Então, isso tudo causa um transtorno emocional, tanto quanto a família que descobre que o seu querido ente é um dependente químico que está no processo difícil de dependência química. Então, tudo isso gera um grande transtorno. E aonde que se resolve, aonde que se ajuda, aonde que se desabafa, aonde que se fala sobre isso e escuta também aquilo que é necessário para poder ajudar. Grupo de autoajuda, como tem Naranon, Amor Exigente,
Alanon, entre outros grupos de autoajuda também. Por favor, compartilhe esse vídeo. Talvez não seja tão importante para você, mas é uma boia que vai salvar uma vida, uma informação. Alguém talvez não saiba disso e tenha necessidade de saber disso. Nós estamos aqui à disposição. Procure-nos aí na rede social, procura aqui no YouTube mesmo, deixe a sua pergunta, a sua questão, né? Se precisar de ajuda, deixe seu contato. Aquilo que nós não pudermos fazer, nós vamos buscar ajuda para tentar ajudar também. O intuito desses vídeos é ajudar. Obrigado só por hoje, um excelente final de ano e boas festas.